imagine só como fica, imagine só como está nesse exato momento a cabecinha dessas crianças, o que passa na cabeça delas, porque viram os pais serem mortos. Esse é um trauma que dificilmente, é até difícil da gente falar, imagina se colocar no lugar dessas crianças, dificilmente elas superam, né? Então vamos falar sobre isso. Aqui no nosso estúdio eu recebo o psicólogo Alexandre Brito. Obrigada pela sua participação, Alexandre. Se perder um parente de uma forma natural da vida, um pai, uma mãe, já é algo triste, traumatizante. Imagine então para uma criança, como que o cérebro dela reage? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Infelizmente, nessa notícia muito triste e trágica, mostra assim o quanto nem sempre há tem essa dificuldade de como uma criança vai lidar com isso. Porque veja bem, quando uma criança ela perde alguém, os adultos já têm dificuldade muitas vezes, por uma dificuldade do adulto, de falar sobre essa perda. Agora, quando a criança testemunha essa perda, essa violência, testemunha essa morte, é claro que também vai depender da idade, tá, Roberto? Porque muitas vezes a criança não lembra depois. Mas, de qualquer forma, ela acaba tomando um susto, porque ela não esperava aquilo, ela não sabe como lidar com aquilo. Ela também tem dificuldade de compreensão do que está acontecendo, dependendo da idade, se aquilo ali é reversível ou não. Ela tem ali realmente uma violência. Ela também, Roberta, é violentada, não só a violência com os pais, mas só de isso acontecer na frente delas também. É uma violência, é uma violação de direitos, é uma violência contra a dignidade. De uma forma muito brutal, né? Brutal contra a criança, contra o seu psicológico, e uma violência inclusive física, de alguma certa forma, que ela vai sentir no corpo, tá? Então, a criança ela vai receber isso de uma forma sem saber usar palavras ou como elaborar isso. A princípio, a criança, ela é como se fosse, Roberto, uma espécie de susto mesmo, tá? Então, é algo que pode levar, em alguns casos, até um estado que a gente chama de estado de choque, né? Que ela fica ali petrificada, sem saber como lidar com aquilo. Por isso, Roberta, que é muito importante esse trabalho com as crianças após esse acontecimento, principalmente nas primeiras semanas, nos primeiros dias, porque em geral isso pode vir a se tornar, a gente não sabe, uma espécie de transtorno pós-traumático que elas podem desenvolver. Você trouxe vários aspectos importantes para a gente desdobrar a nossa entrevista. Por exemplo, você disse que a criança pode às vezes não lembrar conforme a idade. Nesse caso, 3 e 5 anos. Lembram, não lembro? Se eu parar para pensar pela minha experiência familiar, os meus filhos, a gente não sabe até que ponto, né? Assim, o tamanho desse evento pode fazer com que elas lembrem disso ou não. Você não lembra, mas não deixe de te marcar. Essa é a questão. Você pode não lembrar. A criança com 3 anos, ela pode não se lembrar. Os filhos, até experiências boas, podem não se lembrar depois, na adolescência ou na vida adulta, mas essa experiência marca, né? Ela constitui, inclusive, vamos colocar assim, a personalidade da criança, a forma dela reagir, como ela lida com a perda. Então, 3 anos pode ser que ela venha a esquecer desse fato, se torne apenas uma recordação vinda dos outros, ouvindo os outros falando, mas ainda assim marca ela. De qualquer forma, é uma experiência traumática que vai trazer marca sim. Então, mas não lembrar já é uma forma, Roberta, até mesmo do organismo defender, sabia? É uma forma... tem casos que a gente ouve a história do famoso apagão. Isso. O que explica isso? Explica no sentido de você não ficar revivendo a experiência traumática. Às vezes você tem um acidente grave de trânsito, você sai do carro que você sofreu e não lembra. Isso pode acontecer nos primeiros momentos, nos primeiros dias, nas primeiras semanas. É uma espécie de defesa da alma contra o acidente. Você esquece. Né? Que bom, né, que tem essa possibilidade, né? Mas é importante que, mesmo que você não se recorde com muito detalhe, você ainda tenha um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque com o tempo, Roberto, você vai lembrando, nossa, eu poderia ter morrido, nossa, eu poderia ter sido pior, eu poderia ter morrido junto, então isso vai aumentando, ampliando o trauma, então é importante esse acompanhamento. Continua com a gente que eu vou trazer essas perguntas aqui para o Alexandre, que ela comentou, né, o conselho de uma psicóloga que disse, deixa as crianças acompanharem o velório, o enterro. Isso é importante, Alexandre, por quê? Muito importante, e que bom que tiveram essa experiência com alguém que pudesse orientar, porque muitas vezes nós adultos não sabemos como lidar com a morte. Imagina uma criança que não tem noção do irreversível, ou seja, aquilo que não volta.
Então, quando a criança perde alguém na família, não devemos, veja bem, não devemos privá-la dessa experiência, achando que nós não devemos fazer com que ela sofra, isso, evitar o sofrimento da criança, ou evitar passar por essa dor, ou evitar passar por esse luto. Não, isso não é. O importante é que ela tenha assim, esse contato com essa experiência. Saber, é claro, Roberta, que a gente não precisa ser obsceno com as crianças, a gente vai falar com elas na linguagem delas, mas explicando para elas o que acontece, o que aconteceu, e que a criança possa participar de todos os momentos. Inclusive os adultos também não têm nenhum problema de dizer como está se sentindo, até para que a criança se sinta acolhida e entenda que não é só ela que está sofrendo. Então aquela história do adulto ir para o canto, chorar escondido, acabar em lágrimas sozinho... Bobagem. É importante externar isso para a família toda. A criança... É muito importante, Roberto, porque senão você guarda e vai acumulando esse sofrimento pro resto da sua vida. É melhor que você consiga ali viver aquela dor, mesmo que seja da sua forma ali, mas que você não negue essa dor. Não pode negar. Você viva aquela fase. Viva aquela dor. E essa fase tem um tempo para cada pessoa, tem um tempo em média para que passou aquilo. Isso chama a atenção de que a pessoa precisa de uma ajuda a mais? Olha, esse tempo é muito individual, porque tem perdas que são irreparáveis, nada substitui. Mas assim, em geral, a gente vai vendo que por volta de 1 ano, a gente tem ainda por 1 ano um luto, em que tudo faz lembrar, tudo faz com que você se recorde da pessoa, você tem aquela saudade, você tem aquela lembrança, alguns sonhos são frustrados, enfim, você queria que aquela pessoa estivesse com você naquele momento, em um plano que vocês estariam juntos e você vai ter que fazer sozinho ou sozinha. Então isso pode durar, essa dor pode perdurar com mais intensidade por volta de 1 ano. E é claro que quando a gente começa a ver sinais de que a pessoa está começando a se prejudicar, ou dificuldade de alimentação, sono, isso vai durando muito tempo, dificuldade do trabalho, na escola, aí a gente pode, né, pensar na possibilidade de procurar uma ajuda profissional. Alexandre, a Nídia, na nossa conversa, ela relatou essa questão de não falar de forma lúdica com as crianças. Ah, papai e mamãe viraram estrelinha. Ah, eles estão fazendo uma viagem. Isso é indicado ou realmente não é indicado? Nada que vá dar esperança para a criança. Olha só, veja bem. Não dizer nada que vá dar esperança para a criança que os pais vão retornar. Você não precisa ser obsceno, agressivo, violento, falar de uma forma sem cuidados e na linguagem da criança. Não é isso que eu estou dizendo, mas nada que vai dar esperança desse retorno imediato, ou que daqui a pouco retorna, ou viaje, ou eles estão em férias, ou algo assim, porque isso não é verdade. É mentira que traumatiza, não é a verdade. Sempre é mentira que traz o trauma, nunca a verdade. Então, quando você traz essa questão, podendo falar com a criança sobre o que acontece, de um modo, não precisa ser literal, mas também não precisa ser algo que você está se enganando para enganar a criança, né? Então isso, você pode tentar trazer exemplos, ver filmes com a criança, como Rei Leão, Viva, a Vida é uma Festa. Tem outros filmes que ajudam também a falar sobre isso. A Roberta teve uma vez uma colega minha que ela fez o seguinte: o peixinho morreu, ela tem 2 crianças, sabe o que ela fez? Ela pegou o peixinho e substituiu. Colocou outro peixinho no aquário, a tanto que a criança mais nova chegou, olhou pro aquário e falou: mãe, um fulaninho tá diferente hoje, né? Então, assim, eu falei com ela: olha, você não deveria ter feito isso, tinha que deixar... Era até uma forma de tinha que deixar elas quebrar esse paradigma, né? Fazer o enterro do peixinho, se despedir. Isso, inclusive, também é uma dica, Roberta. Fazer homenagens para a pessoa que se foi, poder fazer algo que traga uma lembrança, uma memória boa, boas lembranças com a criança, né? Que a criança participe disso, ela possa integrar esses ambientes também. Você contou essa história do peixinho, eu lembrei que meu peixinho morreu, meu pai colocou em cima da geladeira, com medo da minha reação. E aí eu cheguei da igreja no domingo de manhã, eu falei: cadê o peixinho? Aí eu olhei, baixei e subi. Quando eu descobri que o peixe estava morto, aí eu chorava horrores. É claro que aquele momento ia acontecer, mas deixa a criança mesmo... Não, deixa chorar horrores, não tem problema nenhum. Roberta, chorar é muito importante, sabe por quê? Porque quando você chora, você entra em contato com você entra em contato com o que você realmente está sentindo. Aliás, chorar é até preventivo contra coisas ruins que você possa fazer diante de uma situação, porque ali você está sendo você mesmo, você está sentindo aquilo que realmente
está acontecendo, você está sendo autêntico, você não está engolindo o sapo, você não está tentando evitar, o que pode levar até a comportamentos piores. Tá certo. Só pra gente encerrar, vou ler o comentário aqui da Josi Martins. Ela fala que perdeu a mãe dela há 1 ano e meio, que teve aneurisma. E os filhos dela de 10 e 5 anos presenciaram tudo. E aí o filho de 10 anos, gente, ficou gago e hoje está fazendo acompanhamento com fono. Ou seja, tem que prestar atenção mesmo, né? Tem que dar uma atenção especial, porque vem esse pós-traumático. Isso, né? geralmente os sintomas podem vir depois, sejam sintomas escolares, pode ser um sintoma no corpo, tá? Manchas na pele, refluxo, vitiligo, psoríase, queda de cabelo, enfim, ou dificuldade escolar, ou até agressividade ou a depressão. Então são os principais, os que mais acometem nesses casos. Então o acompanhamento psicológico e familiar são fundamentais. Tá certo, Alexandre, obrigada pela sua participação e fica os nossos sentimentos a essa família, né? Que essas crianças sejam bem acolhidas. Obrigada, viu? Nada.